Leitura de auras e tratamentos essênios. Anne Melrose de Valdan. Prefácio. Não é comum um médico tradicional prefaciar um livro cuja essência é aconselhar tratamentos que tocam superficialmente o corpo físico e se ocupam sobretudo de corpos sutis. Meu interesse pelos tratamentos descritos por Anne Melrose de Valdan surgiu após 20 anos de prática com doenças, fossem elas menos ou mais graves. Estas últimas, ditas crônicas, autoimunes, cancerígenas, essenciais, não são curadas pela medicina tradicional, quando muitos são combatidas por terapias agressivas cuja única finalidade é atenuar efeitos e raramente buscar a causa, que continua sendo um mistério. Nossa mentalidade ocidental não vai aceitar os tratamentos preconizados pelos essenos se não houver um mínimo de crença na nossa natureza espiritual e muito amor. O uso desse método toma evidente que a origem da moléstia se dá no nosso corpo sutil. Ao descobrir a aura e os corpos energéticos com Anne e meus amigos Bernard, Pedro, Claude, François, Thérèse e Patrick, não pude conter minha alegria. Encontrei o que faltava à minha prática e o que vai fazê-la sair do impasse. Mas não é suficiente acreditar para curar, é preciso sobretudo amar. Dr. Anthony Ashton. Introdução. Alguns leitores e amigos vão certamente se perguntar o porquê de um livro sobre um tema que já abordamos há mais de 10 anos, a leitura de auras e as terapias essênias. A resposta é simples. Na primeira obra, determinados tratamentos não podiam ser citados porque nos faltava prática. Hoje essa lacuna está sanada e estamos capacitados a apresentar dados muito mais completos e suscetíveis de abrir outras portas a todos os que se interessam por esse método. Os seres com os quais costumamos trabalhar já nos haviam proposto isso há algum tempo. Hoje, enfim, decido-me a satisfazer-lhes o pedido. Estou consciente de que há no mercado um grande número de obras que se inscrevem no campo da saúde e não pretendo propor mais uma. O que desejo é proporcionar uma compreensão dos corpos sutis e de tudo que os acompanha, para que se tenha plena consciência de que a doença é uma mensagem enviada ao corpo físico e de que a saúde não é algo que se adquire por meio de simples pílulas. Estar bem ou bem-estar exige uma transformação pessoal, o que não significa um trabalho árduo, mas, pelo contrário, uma limpeza, uma varredura suave de todos os grãos de poeira acumulados em nossas vidas, em todos os planos. O fato de você ser ou não um terapeuta tem pouca importância. Para os primeiros, este livro poderá servir de ponto de apoio, para os demais, a simples compreensão dos mecanismos suscetíveis de nos perturbar poderá ser de grande ajuda, levando-os a evitar, barrar ou diminuir sensivelmente os efeitos perversos dos males que nos assaltam. Este livro não pretende ser um salvo-conduto de contraposição à medicina oficial e, embora haja muito que dizer a respeito, não é esse o meu propósito aqui. As colocações dos diferentes capítulos constituem um complemento, não um único meio de ação, o que especifico ao longo das páginas que seguem, pois ninguém pode se improvisar terapeuta ou médico. Em contrapartida, muitos médicos e terapeutas inteirados do nosso trabalho com os quais podemos perfeitamente colaborar e nos coordenar. Estabelecer uma ponte entre as diferentes formas de terapias, sejam elas alopáticas, homeopáticas ou outras, é um ideal que certamente atingiremos no dia em que nenhum dos lados pensar que detém toda a verdade. Aceitar ou recusar tudo não faz nenhum sentido, pois cada organismo reage segundo um modo que lhe é próprio. Respeitar nossas formas de reação é hoje em dia indispensável, se quisermos levar em conta os reclamos de nosso corpo. Não coloqueis nada em oposição. Não coloqueis em oposição nem mesmo o interior e o exterior, o externo e o interno, seu amor e o amor supremo. Foi-nos ensinado. Importa que aprendamos a novamente escutar o canto de nossa alma antes que nosso corpo, diante de nossa surdez, acabe por nos transmitir, à sua maneira, a desarmonia que habita em nós. A Gênese. Embora nosso feixe de carne e ossos pareça bem convincente, não é senão uma máscara, uma ilusão camuflando nosso verdadeiro eu, que não tem limites. Dr. Deepak Chopra. Infância. Para que você possa compreender melhor a origem desta obra, torna-se necessário que eu comece pelo início de nossas experiências nos campos sutis. Quando crianças,
Daniel Givaudan e eu já experimentávamos sensações curiosas ao olhar para as pessoas que se aproximavam de nós. A cada um de nós acontecia ver halos coloridos, luzes, balões como nas revistas em quadrinhos, formas escuras ou luminosas que se desprendiam das pessoas e que nos assustavam ou nos apaziguavam. Como toda criança, nós nos questionávamos e, de modo especial para nós, queríamos saber a que poderia corresponder tudo aquilo. Infelizmente, não obtínhamos nenhuma resposta, pois os adultos nos mandavam de volta às nossas brincadeiras, perplexos com nossas perguntas. Tão perplexos, aliás, que passamos os dois por oftalmologistas de nossas respectivas regiões, no intuito de descobrir um eventual problema de visão e talvez até, quem sabe, um tumor cerebral. Ninguém parecia nos compreender e, diante de uma dificuldade que não podíamos solucionar, decidimos afinal deixar de lado, provisoriamente, o que parecia causar tantos problemas. A partir de então, nós nos contentávamos em ver e calar. Saídas fora do corpo. Alguns anos mais tarde, quando nos reencontramos mais uma vez nesta vida e começamos, agora juntos, nossas primeiras experiências de viagem astral, rendemos-nos à evidência, não tínhamos problemas de visão, mas uma aptidão que logo encontraria sua utilidade. Com efeito, as saídas fora do corpo nos mostravam que todo ser, até mesmo todo objeto, possui um halo colorido e que as cores que se movimentavam em torno dos corpos contêm uma soma fabulosa de conhecimentos que logo iríamos redescobrir. Se numa dessas saídas fora do corpo permanecemos, num primeiro momento, em contato com o plano físico, podemos perceber automaticamente a luz de que se compõe tudo o que existe. Mesmo uma pequena mesa emite raios de luz muito mais intensos do que podemos perceber com os olhos físicos e, mesmo não sendo formada em física, gostaria de comparar esse espetáculo a uma dança de partículas, que num ser vivo é muito mais extraordinária. Foi justamente a partir desse tipo de observações que eu me convenci de que tudo, absolutamente tudo tem uma vida e que essa vida merece toda a nossa atenção e o nosso respeito. Toma-se um pouco difícil resumir nossas primeiras experiências em algumas linhas. Posso dizer, entretanto, que depois de alguns anos de prática de viagem astral revivemos uma de nossas vidas através dos registros acásicos. Os registros acásicos são comparáveis, transpondo-se os dados para um plano sutil, a um enorme computador que acumularia o passado do planeta e de cada um de seus habitantes. Assim, nós revivemos e retranscrevemos uma vida que se desenrolou na época dos essênios e de Jesus, na qual, num vilarejo da Palestina, tínhamos sido ambos iniciados na viagem astral, na leitura de auras e nos tratamentos. Tomávamos a encontrar, portanto, sem saber por que involuntariamente, os dois primeiros ensinamentos dessa vida passada, a leitura de auras e a viagem astral. Para tomar nossa vida presente completa, faltava apenas acrescentar-lhe as terapias. Insisto em esclarecer que, ao se reviverem acontecimentos por meio dos registros acásicos, ocorre uma particularidade: nós revivemos, através da pessoa que éramos na época, todos os acontecimentos tão intensamente como se eles estivessem presentes. Os odores, as palavras, as sensações, os sentimentos, tudo se torna atual, impregnado de toda a energia da vida. Nem mesmo um filme em 3D pode dar, hoje em dia, a impressão de reviver que se experimenta por meio dos registros acásicos. Foi, portanto, desse modo que os pequenos Simon e Miriam que éramos naquela época restabeleceram os ensinamentos aprendidos há 2000 anos. Tudo voltou à nossa consciência com uma clareza e uma profundidade inigualáveis, e é também por essa razão que me permito, hoje, oferecer-lhe uma ferramenta que, desejo do mais profundo do meu ser, esteja a serviço da vida. Origem dos tratamentos. Há 2000 anos, quando aprendíamos a ler os corpos sutis e a perceber ou a sentir os vazios ou os excessos que os enfraqueciam, Zera, que era o sábio de nosso vilarejo, tomou-se também nosso instrutor. Foi assim que aprendi a servir a força do som, essa manifestação sutil e concreta do sopro. Compreendi que o sopro lavava total e profundamente os corpos do homem, indo dos mais sutis aos mais materiais, que ele agia por último sobre os corpos de matéria e que não se adquiria a perfeição corporal senão após ter finalizado completamente a limpeza das pequenas chamas.
Vi as 7 pequenas chamas que se sobrepõem na alma humana e recebi o ensinamento do controle do som para que meu canto se tornasse um leite, uma bebida de mel, um lenitivo sobre a ferida, um bálsamo que acalma a dor. Soube da existência de 3 sons sagrados que são A, o M e o N, que fazem vibrar a totalidade das células do corpo se emanam do centro do peito. Pouco a pouco compreendi que nossos tratamentos, dos quais eu não tinha verdadeiramente consciência, tinham sua origem no país da Terra Vermelha que mesmo os terapeutas egípcios os consideravam estranhos ao nosso mundo. Hoje tudo voltou à minha memória e me permite presenteá-lo com este ensinamento. Auras. Capítulo 1. A aura. Não se deve tentar curar o corpo sem tentar curar a alma. Platão. Considerações gerais. Os essenos nos ensinavam que todos os humanos tinham um corpo de terra, um outro de água, outro de fogo, e assim por diante. Em nosso estádio, podíamos contar 7 e que eles eram seres à parte, com seus apetites, suas esperanças e se associavam 2 a 2. Eles diziam também que os 3 primeiros eram ao mesmo tempo macho e fêmea em suas tendências e que o último, chamado Joia de Sheba, compreendia os demais, coroando-os com o brilho de 144.000 diamantes. Tratava-se na verdade dos diferentes corpos, do mais denso ao mais sutil, cada um deles desprendendo uma luz a que se costuma chamar aura. A aura poderia ser definida como uma concha de luz no centro da qual evolui o indivíduo. Ela o envolve com uma radiância colorida, mais ou menos extensa, dinâmica, conforme o estado de alma e de saúde de seu proprietário. É o campo de força liberado por todo ser. Os dicionários, pouco elucidativos a respeito, falam de um sopro emanado do ser humano. E por aí vai. Muitas pessoas que tenho tido a oportunidade de encontrar confundem frequentemente os corpos sutis e as auras que deles emanam. Um esclarecimento sobre esse assunto parece, portanto, bastante necessário. Os corpos estão contidos uns nos outros como aquelas bonecas russas, que se encaixam umas nas outras. Um corpo será tanto mais sutil quanto menor e mais interior ao corpo físico ele for, e maior será sua emanação. Tudo é inversamente proporcional. Assim, por exemplo, o corpo mental será menor e mais interior que o corpo astral, mas sua aura será maior. Hoje, depois de mais de 20 anos de prática, não sei se ainda posso afirmar que se aprende a ler auras. É impossível ensinar a outra pessoa, mesmo a mais próxima, o que ela deve descobrir por si mesma. Por outro lado, é sempre possível aconselhar, possibilitando, a quem se exercita, evitar erros muitas vezes dispensáveis na abordagem de uma prática. O que quero dizer com isso é que há anos passamos às pessoas interessadas nosso conhecimento nesse campo, mas apenas obtêm resultados aquelas que estão realmente motivadas ou ainda, e isso ocorre em qualquer domínio, aquelas que são mais dotadas para esse tipo de pesquisa. Ler a aura é uma faca de 2 gumes, permite ajudar e curar, mas algumas pessoas servem-se disso para imiscuir-se na vida daqueles de quem se aproximam e assim tirar proveito deles. Estou convencida de que existe uma lei de causa e efeito e que o bumerangue volta hoje em dia muito rapidamente àqueles que o lançam. Não tenho, portanto, nenhum receio quanto à utilização nefasta desse meio, pois sei que os que de fato vêm são, hoje em dia, pouco numerosos. Os diferentes tipos de auras. Não existe uma aura, mas auras, que tentarei definir aqui. 1. A aura etérica é pouco extensa. É a mais fácil de ser vista pelo principiante pois é também a mais densa. Ela mantém exatamente as formas do corpo físico, de que indica a vitalidade pela sua espessura e densidade. Seu aspecto é semelhante ao da fumaça de incenso, de tonalidade cinza azulada. Ela se alimenta no baço e é por seu intermédio que vai receber e distribuir a energia do prana por todo o corpo. Mede em torno de 2 ou 3 centímetros. Deve-se levar em conta as manchas e manifestações luminosas que se poderão perceber nessa aura. Sua radiância será uma ajuda preciosa na detecção de um problema. O corpo etérico é a encruzilhada de caminhos entre os mundos físico e espiritual. 2. A aura astral, ou emocional, traduz os desejos, as angústias, as decepções, as qualidades e os defeitos. É a mais instável, pois varia segundo as emoções que experimentamos diariamente.
Ela engloba o corpo físico e o corpo etérico e reflete o ego inferior e a personalidade primordial. Ela mede em torno de 1,50 metros e não segue tão bem os contornos do corpo físico. É a imagem da vida afetiva, do temperamento, do humor passageiro de um ser. Essa aura está sempre em movimento e nela muito frequentemente as cores se misturam como na palheta de um pintor enlouquecido, reflexo de nossas emoções desenfreadas. Ela é semelhante a um turbilhão percorrendo o corpo e oferece-nos o espetáculo de uma mutação constante. Na ocorrência de um conflito emocional importante, seu aspecto é de desarmonia, caótico e turvo. Seu símbolo é a água, e quando conseguimos tornar calma a superfície dessa água, surge a paz profunda proporcionada geralmente pela meditação, pela busca do vazio, pelo abandono ou pela prece. Na fase inicial da aprendizagem da leitura das auras, dificilmente somos sensíveis a esse turbilhão. É sobretudo a cor básica que vamos perceber num primeiro momento. Cada pessoa desenvolve na verdade uma tonalidade que representa a sua tendência primeira e maior. Essa tonalidade é estável, diferentemente daquelas que acompanham, e não vai mudar senão com o correr dos meses ou dos anos, de acordo com a evolução interior e profunda daquela ou daquele que a emite. 3. A aura mental envolve as auras precedentes. Esse envoltório ovoide parece muito menos perturbado que a aura que o precede. Suas cores dominantes são o amarelo claro, o azul claro e o branco. Ela representa ao mesmo tempo uma porta para a comunicação com os outros e uma proteção contra tudo que possa trazer desarmonia. Pode denotar uma personalidade radiosa, desenvolvida e sólida ou, ao contrário, um ser inconstante, impulsivo, até mesmo primário. Ela se estende por até 2 metros a partir do corpo físico. Seu símbolo é o ar. Ela influencia a aura astral e, se for demasiado desenvolvida ou demasiado ativa, pode perturbá-la. Quando está perfeitamente equilibrada, exprime as faculdades relacionadas à intuição e à razão pura. É nela que se formam os pensamentos. Se eles forem de natureza triste, permanecerão estagnados na parte inferior da aura apresentando cores tristes e baças. Se esses pensamentos forem de natureza luminosa, eles se deslocarão para o alto da aura e suas cores refletirão a lucidez e a alegria. Se eles forem confusos, darão a impressão de bloqueio e de inércia da aura. A meditação ou a prece serão também de grande valia para fazer calar nosso zum mental, que deforma nossa percepção do mundo e das pessoas e bloqueia nossas capacidades intuitivas. Quanto mais nosso estado mental for calmo e tranquilo, tanto mais nossa percepção será sã e equilibrada. Essa é a tendência que devemos seguir durante toda a nossa vida. Quando entra numa sala repleta de estudantes que estão queimando as pestanas em cima de um texto, você pode sentir ou ver uma aura mental particularmente desenvolvida que escapa da maioria deles. É no contorno dessa aura que você vai detectar todas as construções ou ideias que invariavelmente emitimos. Sejam elas de ordem mental, intelectual ou metafísica, constituirão as formas pensamento de contornos mais ou menos geométricos, mais ou menos belos, às vezes até mesmo angustiantes, de que falaremos mais detalhadamente adiante. A cor dominante da aura mental é dada por essas formas pensamento e pode passar do branco ao creme ou ao amarelo mais ou menos vivo. Esclarecimento: todas as auras estão presentes em cada ser. Cada uma delas leva cerca de 7 anos para se desenvolver. Essa é uma das razões pelas quais os essênios consideravam atingida a maioridade aos 21 anos, momento em que as 3 primeiras auras estariam já estabelecidas. Isto posto, certos seres, de grande maturidade, podem ter essas auras formadas em um lapso de tempo mais curto. Trata-se, é claro, de uma generalização. As 3 primeiras auras mencionadas desenvolvem-se na maioria dos indivíduos. Nossa experiência de vida de cerca de 12.000 anos proporcionou-nos tudo o que nos poderia permitir deixá-las crescer, é verdade que de modo mais ou menos feliz. Elas são, portanto, visíveis nos seres cujas capacidades emocionais e mentais estão estabelecidas. Isso não significa, longe disso, que todos os problemas estejam resolvidos, mas que ocorre uma compreensão da vida nesses 2 níveis. É verdade que atualmente reagimos muito àquilo que nos atinge mental ou emocionalmente. A próxima era será do coração e de tudo que a ele se refere.
Isso significa que pouco a pouco nossa compreensão vai poder expandir-se ao nível, não mais das emoções, mas dos sentimentos de amor. A compreensão dos fatos será assim transformada e nós poderemos resolver com o coração o que resolvíamos anteriormente sob o impulso da emotividade. A paz e a serenidade estarão muito mais presentes em nós, se estivermos bem conscientes de que a emotividade não sublimada nos leva a um impasse no qual não queremos mais experimentar nenhuma satisfação. Não esqueçamos que as auras não são superpostas como os andares de um edifício, mas se interpenetram e se influenciam mutuamente. Dessa forma é mais fácil compreender como um nó ou um problema num plano sutil, seja ele qual for, terá repercussões inclusive no plano físico. O que explica a incompreensão que se pode experimentar diante de certas doenças caso não se leve em conta o conjunto dos corpos. 4. A aura causal estende-se por até 2 ou 3 metros a partir do corpo físico. E através dela que se pode descobrir a origem de certas doenças que tiveram início em vidas passadas ou no ventre materno. Apresenta a forma trapezoide, tendo a base menor voltada para baixo e a maior encimada por uma esfera. Pode acontecer de essa aura querer se expressar mostrando cenas de vidas anteriores relacionadas com o problema que ocupa a pessoa por ocasião da leitura. É preciso estar ciente de que nem o mais hábil dos leitores conseguirá fazer essa aura se manifestar se não tiver chegado o momento. Por outro lado, não são todos que podem vê-la e ela não se desenvolve em todas as pessoas, o mesmo ocorrendo com as auras de que falaremos em seguida. Isso não significa que ela não exista nesta ou naquela pessoa, mas, antes, que está simplesmente em seu estado embrionário. Pode acontecer, às vezes, quando se observa uma pessoa, de se ver um outro rosto sobrepor-se ao dela, ou de se ver desfilar toda uma série de rostos. São informações surpreendentes, pois revelam o passado registrado na aura causal de cada indivíduo. O exemplo que segue nos ajudará a compreender melhor. Um dia estávamos sentados no chão, em círculo, com um grupo de amigos, e falávamos sobre assuntos diversos. Em determinado momento, como a conversação prendesse pouco minha atenção, meu olhar pousou de modo absolutamente vago e sonhador em um amigo que estava bem à minha frente. Vi, então, para minha grande surpresa, sobrepondo-se a ele, um velho ameríndio, sentado também com as pernas cruzadas. A visão não permaneceu mais do que alguns segundos, mas ainda hoje me impregna com sua força e nitidez. Esse amigo está sempre em contato com ameríndios, ele é especialista em Sueatologia em tudo que se refere ao povo dos Lakotas. Poder-se-ia comparar as visões desses rostos aos diferentes capítulos de nossas vidas sucessivas. Entretanto, é muito difícil tirar-se do fato conclusões eficazes. Como tudo o que diz respeito à aura causal, você não poderá provocar esse tipo de leitura. A busca forçada dessas percepções criaria um bloqueio e conduziria o leitor a um impasse. Por outro lado, quando informações desse tipo sobrevêm, é preciso saber que elas não são fruto do acaso. As duas auras seguintes são muito mais dependentes de nosso estado de elevação espiritual e referem-se muito menos ao nosso plano físico e ao psíquico. Por essa razão, contentamo-nos com nomeá-las simplesmente. 5. A aura da vitalidade divina é dificilmente observável na Terra. Corresponde a estados de consciência cristã e budista que são hoje em dia pouco desenvolvidos. 6. A aura do Espírito Divino caracteriza-se por uma imensa luz branca que, de tempos em tempos, é colorida por um fluxo de ondas douradas. Outras características dos corpos sutis. 1. Os nadis. Do mesmo modo que existem veias e artérias em nosso corpo físico, podemos perceber nos corpos sutis vias de comunicação semelhantes. A diferença é que, em lugar de veicular o sangue, essas vias sutis deixam passar o que é normalmente chamado de prana, isto é, uma energia cuja função é nutrir e conservar a vitalidade de nossos veículos menos densos, e assim inclusive a boa saúde de nosso corpo físico. Esses nadis apresentam-se sob a forma de veias brancas e brilhantes, nem sempre fáceis de constatar. Sobre o corpo circulam vários milhares de nadis que, ao se entrecruzarem, dão origem a um ponto de dinamização no organismo. Se ocorre o cruzamento de nadis principais, temos então um chakra, que tem entre suas funções essenciais a de reger o bom funcionamento das glândulas endócrinas. O nadis principal,
chamado Susumna, situa-se ao longo da coluna vertebral. E através dele que passa a força da Kundalini, conforme nossa evolução espiritual. Esse canal que parte do períneo e chega ao topo do crânio necessita de excelente circulação e o leitor de auras deverá estar atento às eventuais perturbações desse nadis. Dois outros importantes nadis o acompanham, um à direita, Ida, outro à esquerda, Pingala, que são os veiculadores da energia masculina e feminina. A representação desses três nadis é semelhante ao símbolo médico. A energia da Kundalini sobe ao longo desses canais principais e desperta, à medida que evolui interiormente, cada um dos chakras que se situam em seu caminho. O despertar de cada chakra significa que o corpo sutil a ele correspondente está plenamente desenvolvido, e o ser atinge então o que todas as religiões chamam de êxtase ou felicidade. No plano absolutamente concreto da saúde, a má circulação nos nadis pode levar a problemas múltiplos, da mesma forma que a má circulação o fará no corpo físico. Um nadi empontilhado não permite mais que a energia circule corretamente. Assim, se os nadis são fracos nas pernas, poderemos constatar má circulação sanguínea. Se aquele que se dirige para o coração está empontilhado, um problema cardíaco pode ocorrer nos próximos meses ou anos. Se for o caso dos que atravessam a caixa torácica, é preciso considerar uma possível debilidade do aparelho respiratório. Há três tipos de nadis, que se diferenciam conforme sua irradiação e espessura, da mesma forma que, no corpo físico, diferenciamos artérias, veias ou vasos. Os que são mais facilmente perceptíveis manifestam-se geralmente ao longo das pernas e no torso. São semelhantes a suspensórios que se cruzam ao nível do peito e são visíveis tanto de frente como de costas. Qualquer que seja a hipótese, não devemos esquecer que a leitura da aura deve não só nos permitir descobrir um problema no corpo físico, mas também prever sua ocorrência antes que atinja efetivamente esse plano. 2. Os chakras. Os chakras, como acabamos de ver, são o resultante do cruzamento de dois ou mais nadis. Existe um bom número deles, 880 mil, mas os principais se situam ao longo da coluna vertebral e são em número de 7. Eles representam 7 portas, 7 níveis de consciência que se abrem no momento propício, à medida que evoluímos, e que não devem ser forçados sob o risco de provocar um tremor de terra interior que pode reduzir-nos a um estado vegetativo durante anos. Existem estágios ou práticas para abrir os chakras. Desaconselho totalmente sua utilização, pois forçar o ritmo de um chakra significa forçar nossa evolução e resulta sempre em aberrações. Existem barreiras de proteção que nos impedem de sermos clarividentes ou de termos um grau excepcional de acuidade auditiva. Se essas barreiras forem rompidas sem a devida evolução interior, o experimentador vai se deparar com um mar de informações, de sons confusos e incoerentes, de visões com que não poderá lidar e que vão desestabilizá-lo. Como resultado, a vida do dia a dia torna-se insuportável, pois a pessoa se considera incapaz de enfrentá-la. A evolução interior torna-se assim consideravelmente lenta. Os chakras destacam-se na aura e no corpo etérico como zonas luminosas e em superposição. São visíveis tanto de frente como de costas e, quando de perfil, será fácil notar a diferença de atividade luminosa que apresentam, assim como a força e a direção de seus feixes luminosos, semelhantes a funis. São às vezes chamados plexos, rodas, centros energéticos, segundo diferentes tradições. São na verdade captores retransmissores de energia, servindo de receptores e transmitindo todas as informações advindas dos planos sutis. As vibrações que podem modificar nosso ser e nosso ambiente são emitidas através desses canais. São eles também que retêm e retransmitem nossos bloqueios e nossas angústias. Estão ligados às glândulas endócrinas e, por seu intermédio, vitalizam os órgãos físicos que lhes correspondem. Ver quadro e no fim do capítulo, quando da leitura das auras, podemos visualizar a energia de que são compostos atravessar o corpo físico. Essa energia se apresenta como um turbilhão que capta as energias presentes atrás do corpo e as transmite para frente. Esses turbilhões têm maior ou menor largura, são menos ou mais coloridos e mais visíveis de perfil. Ver página 32. É no centro do turbilhão que se precipita a força prânica, e tanto mais um chakra absorve essa força, mais ele se difunde, mais eclode.
Os chakras medem em média 10 centímetros, mas sua irradiação estende-se para bem além disso. Contém as vibrações de todas as cores do espectro solar, sendo que, em cada um deles, há a predominância de uma dessas cores. À medida que o chakra se propaga, sua cor se torna mais clara, forte e luminosa. Invariavelmente, o chakra se apresenta como uma flor com um número variado de pétalas segundo sua localização. Essa flor se fecha ou se abre com maior ou menor regularidade. A leitura da aura permitirá constatar o bom funcionamento do chakra. Quando este é irregular, muito aberto ou muito fechado, ocorre repercussão imediata no corpo físico, já que sua função principal é regularizar as glândulas endócrinas, assim como um certo número de órgãos e funções vitais. Os chakras giram no sentido horário quando estão equilibrados. Se um chakra gira em sentido inverso, ele se fecha e não absorve mais as energias essenciais ao seu bom funcionamento. Num plano mais psicológico, não recebe mais as informações do exterior, mas projeta sua própria visão do mundo. Trata-se então de uma projeção, de uma percepção imaginária que não corresponde a nenhuma realidade objetiva. Como cada chakra corresponde a uma zona bem definida, sua perturbação ocorrerá em função dessa zona, que é diferente em cada um de nós. Conhecer a influência de cada chakra sobre nosso comportamento é de grande interesse para nós, pois passamos a compreender melhor os males que nos atingem. O primeiro chakra, o coxigeano, determina nossa condição física e nossa vontade de viver. Se ele funciona bem, os nadis das pernas são em geral bem irrigados. Ele confere alegria de viver e confiança na vida. Se está bloqueado, a pessoa será fraca, pouco estável e sujeita a diferentes perturbações. O centro pubiano refere-se a tudo que depende da sexualidade. Confere a faculdade de oferecer e de receber prazer sexual, mas para um orgasmo total ele não é o único em jogo. Para isso é necessária a abertura de todos os chakras. O sacro, nas costas, está ligado à criação física e à energia de que o indivíduo dispõe. Se esta zona gira lentamente, a sexualidade é morna e frustrante. Quando vivida com amor e respeito, a relação sexual nos permite ir além de nós mesmos num abandono completo e numa comunhão total. A experiência torna-se então sagrada, ela limpa e revitaliza o ser em todos os planos, do mais físico ao mais sutil. O terceiro chakra, ou plexo solar, determina nosso lugar no seio do absoluto, no coração do universo. Se o plexo é bem desenvolvido, o indivíduo terá uma sensação de plenitude e de unidade. Ele se sentirá ao mesmo tempo único e ligado à essência da vida. Esse chakra é, para a maioria de nós, como uma esponja que absorve todas as emoções que passam, sejam ou não emanadas de nós. Sobrecarregado, pode provocar desordens ao nível das suprarrenais. Se, ao contrário, esse plexo for muito fechado, o ser pode sentir-se ausente de tudo, não desvinculado, mas indiferente. Localizado no cruzamento dos caminhos entre o coração e a sexualidade, esse plexo, tendo alcançado sua plenitude, serve de balanço equilibrador entre essas duas energias, sem o que a sexualidade nem sempre estará conectada ao amor. Na parte posterior desse plexo, o centro do diafragma representa o amor de um indivíduo em relação a si mesmo, sua saúde física, seu estado geral. O quarto chakra, ou chakra do coração, é o chakra do amor, com A maiúsculo, por tudo que vive sobre a terra e no céu. Desenvolvido harmoniosamente, ele permite ver os indivíduos com suas qualidades essenciais sem ignorar seus defeitos. Sua disfunção acarreta um amor interesseiro, à base de troca. Os verdadeiros terapeutas interessam-se muito por esse chakra. Falaremos a respeito mais adiante, nos capítulos referentes aos tratamentos. Nas costas, ao nível das omoplatas, ele estimula nossa ação no plano físico. Seu bom funcionamento nos confere uma atitude tal que atrai o sucesso para tudo que empreendemos. Seu fechamento nos dá uma sensação de combate permanente e de lentidão no que queremos realizar. Nesse caso, a vontade prevalecerá sobre o amor. O quinto chakra, ou chakra da garganta, corresponde à criatividade, mas não no plano físico. Criações artísticas, pesquisas, poderão fazer parte do bom desenvolvimento desse chakra. Corresponde também à capacidade de uma pessoa de perceber o que lhe é proposto com vistas ao seu progresso, seja qual for o campo.
Para o bom desenvolvimento desse chakra é importante a confiança na vida, assim como a capacidade de reconhecer que ninguém é responsável por nossas insuficiências. A parte posterior desse chakra compreende as relações de uma pessoa com seu grupo de trabalho, com a sociedade em geral. Um sentimento de orgulho que tenha por objetivo não reconhecimento de uma incompetência pode enfraquecer a parte posterior desse chakra que, ao atingir o máximo de seu desenvolvimento, exercerá a interação com o sucesso profissional do indivíduo. O sentimento de fracasso na vida social reforçará o fechamento desse chakra, o que vai, por si só, provocar novos fracassos nesse âmbito. O chakra da fronte, ou terceiro olho, é o que rege a intuição, a clarividência e as ideias criativas. Para que essas ideias venham à tona, é absolutamente necessário que o centro que lhe corresponde na parte posterior da cabeça esteja aberto, sem o que elas não poderão emergir. Nesse caso específico, a situação torna-se desconcertante, pois a pessoa se sente em permanente estado de frustração diante de projetos que nunca se concretizam. Em geral, ela se recusa a avançar passo a passo para realizá-los e objetiva o fim sem querer percorrer o caminho. Se, inversamente, o chakra posterior está aberto e o da fronte gira lentamente, a situação é, tampouco, desejável. A concepção ou as ideias serão mal fundadas, chegando, entretanto, a uma certa realização. Essa situação dá lugar a desvios de comportamento e ações pouco lúcidas que, no entanto, encontrarão energia para se concretizar. O chakra da coroa, ou sétimo chakra, vem a ser o resultado da abertura de todos os outros. É o chakra da espiritualidade, que nos conecta a Deus, ao sem nome ou a tudo o que representa o espírito. Como o chakra de base, que nos conecta com a Terra e as energias da Mãe Primordial, ele nos religa ao Pai e às energias cósmicas. Harmonioso, ele oferece a paz e a serenidade que todos buscamos. Acontece-me frequentemente, no caso de cânceres, por exemplo, constatar uma ruptura nas energias no topo do crânio do paciente ao nível dos pés. Interpreto esse fato como um suicídio inconsciente, pois o ser se abstém dos alimentos prodigalizados pelo céu e pela terra, nos planos sutis, e não se alimenta mais. Os chakras de menor importância, subchakras ou chakras secundários, têm apenas papel de emissores, mas sua redinamização ao serem tratados pode permitir uma melhor circulação de energia nos nadis, repercutindo no conjunto do organismo. Entre eles vamos encontrar um chakra secundário em cada punho, na face interna dos cotovelos, nas axilas, nos côncavos poplíteos, com cavidade situada atrás da articulação dos joelhos nos calcanhares e, de modo geral, em todas as articulações importantes. Poderemos comparar os 7 chakras com a constelação do Ursa Maior no plano do universo, caso aceitemos o fato de que nosso organismo é um universo em miniatura. Pode acontecer por vezes que, dada nossa evolução, os chakras estejam abertos mas apresentando ainda escórias e alguns bloqueios. Receberemos, então, em abundância, as energias do que chegam do exterior sem poder emitir irradiação suficiente para nos proteger das energias perturbadoras ou atrair apenas as mais luminosas. Como resultado, experimentaremos privação de energia ao entrarmos em contato com uma atmosfera desvitalizante ou agressiva. Podemos detectar um chakra deficiente pela leitura da aura. Um método conhecido, utilizado pela fisioterapia, pode também ajudá-lo a perceber a fraqueza ou a força dos 7 chakras principais. Eis algumas indicações a respeito. Ponha a mão sobre um de seus chakras, estenda o braço livre horizontalmente e peça a um amigo para testá-lo. Ele deverá abaixar com a mão seu braço estendido, que você tentará manter na posição inicial com o máximo de força que puder. Conforme a facilidade com que seu braço enfraquecer e baixar, você terá uma indicação da força maior ou menor do chakra testado. É divertido e pode lhe dar uma pista, pois o corpo não mente. Os diferentes reinos. Minhas várias experiências de saídas fora do corpo e de visualização das auras permitiram-me compreender que tudo tem a sua aura. Um objeto comum desprende uma aura etérica mais ou menos desenvolvida segundo diferentes critérios, matéria natural ou sintética, por exemplo. Um objeto de culto estará impregnado pelos pensamentos daqueles que o veneram e irradiará em consequência disso.
Um objeto de arte estará impregnado pelos pensamentos de seu criador. Provavelmente é também por essa razão que certos quadros ou esculturas despertam tantas emoções que vão além da estética geral. Os objetos têm, portanto, uma alma e podem regenerar ou desvitalizar os lugares onde se encontram. Temos de levar isso em consideração. Um animal, entretanto, não se presta tão facilmente a esse tipo de investigação, pois, intuitivamente, não gosta de ter sua intimidade invadida dessa forma. Os animais. A aura. Todo ser vivente possui várias auras, mesmo se algumas ainda se encontram em estado embrionário. O mundo animal reservou-me, entretanto, belas surpresas. Todos os que puderam surpreender o olhar de um animal dito selvagem ao enveredar por um bosque, a silhueta de uma corça numa clareira ao alvorecer, sabem por quanto tempo esse momento permanecerá gravado em suas lembranças. Da mesma forma, o espetáculo de uma aura desprendendo-se de um ser do povo animal é inefável. Mesmo considerando que, frequentemente, apenas as 3 primeiras auras se desenvolvem, elas apresentam grande clareza e beleza luminosa. Não quero dizer com isso que a gente animal não tenha problemas a resolver, mas ela tem a vantagem de ser menos mental, menos poluída por pensamentos parasitas, menos tortuosa em suas progressões. Os pensamentos e os sentimentos mais diretos de nossos irmãos animais tornam suas auras mais densas e mais protetoras. Existem entre eles, como entre nós, seres mais evoluídos, guias, mestres de grande maturidade e de grande beleza interior. Eles são mais individualizados e suas auras tornam-se mais complexas pela possibilidade que têm de conceber as abstrações com mais facilidade. Observar a aura de seu companheiro de pelos, plumas, de 4 ou 2 patas, não é fácil. O gato, animal psíquico por excelência, raramente aceita intrusão no seu mundo íntimo e com frequência embaralha as cartas, isto é, suas auras, a fim de se proteger. Apenas as pessoas que têm um contato privilegiado com o mundo animal podem ter acesso a uma leitura mais fácil das auras. A aura astral é a mais extensa entre os animais, assim como entre os homens, e você pode sentir-se cativado por suas cores vivas, testemunhas fiéis dos sentimentos do momento. Com efeito, o povo animal tem uma faculdade que perdemos há muito tempo e que tentamos reencontrar hoje. Os animais vivem no instante presente e expressam os sentimentos que dele advêm. As doenças. Nada é imutável, tudo se transforma, só a mudança não muda e nossos amigos animais são igualmente arrastados por essa corrente. Se outrora sua natureza só lhes permitia evitar as doenças ditas psíquicas ou psicossomáticas, hoje em dia não é mais assim. Há evidentemente diversas razões para isso, sendo que 3 dentre elas me parecem essenciais. Por um lado, o reino animal evolui como qualquer reino e desenvolve lentamente um estado psicológico mais amplo, pensamentos mais abstratos, com tudo o que isso significa em termos de vantagens e inconvenientes. A concepção simples e clara de certos acontecimentos vai tornar-se assim mais complicada, mas vai também enriquecer-se de reflexões mais complexas. O animal será menos primário aos olhos do homem, pois suas reações revelar-se-ão motivadas por um pensamento mais elaborado. Por outro lado, o animal doméstico, e em particular o animal de estimação, identifica-se muito com as pessoas que vivem à sua volta. Um tanto fora das normas, ele já não se identifica com o resto do mundo animal, que não o reconhece mais como tal, e tampouco é reconhecido pelo homem, pois não chega a ser humano. É o mal-estar experimentado por muitas pessoas no caminho da espiritualidade quando seus propósitos, seus atos, não são mais reconhecidos pelos seus e elas não estão ainda suficientemente firmes, seguras de si para caminharem sozinhas. Uma indisposição e uma dependência se instalam então nos animais de estimação que, em estreita comunicação com as auras de seus donos, desenvolvem doenças outrora desconhecidas entre eles. Assimilam, assim, por imitação, indisposições muito humanas que podem ir da depressão a atitudes perturbadas, tanto no plano físico como no psíquico. Não nego a ação de manifestações genéticas, da comida em conserva, dos exagerados cruzamentos de raças, do estresse frequente, sobre o estado de saúde física e psíquica de nossos companheiros de estrada.
Tudo isso contribui evidentemente para o enfraquecimento do capital genético outrora sólido. Há, contudo, a meu ver, uma outra causa para as doenças do povo animal. Esse povo, com efeito, sempre quis colaborar, no sentido nobre do termo, com o homem. O rancor dificilmente faz parte de sua índole, e seu amor incondicional é para nós, humanos, uma lição cotidiana de sabedoria. Esse amor sem volta, sem julgamento, que nos demonstram certos animais, leva-os a uma generosidade sem limites. Assim ocorre de forma cada vez mais frequente que nossos companheiros acabem adquirindo males destinados a nós. E às vezes até a morte. As pequenas formas de pensamento que nos embaraçam, os miasmos etéricos que atraímos, são assim desviados para nossos amigos animais. Os gatos, através das lambidas, desembaraçam-se mais facilmente dessas escórias opressivas do que os cães, que podem desenvolver eczemas atípicos ou doenças para as quais é difícil encontrar um remédio. Eis o que diz a esse respeito o cãozinho Tommy na obra Lipelple Animal. Quando um conflito, uma dor deve sobrevir em algum lugar, nós sabemos sempre com certa antecedência. Vemos uma luz baça formar-se em determinado lugar. Quase sempre ignoramos de onde ela vem, mas os mais antigos nos ensinam que ela se desprende do ser que deve sofrer o conflito e vai envenenar um local preciso. Ela é semelhante a uma cólera do ser contra ele mesmo. Nós, do povo canino, não sabemos bem o que isso pode significar, mas o constatamos. O espírito de vida pode, às vezes, pedir-nos para tomarmos sobre nós essa luz baça destinada a um humano que amamos. Aceitamos então que o conflito recaia sobre nós e que a força vital abandone nossa forma. Não é o dever, mas o amor que nos leva a fazer isso. Vocês, humanos, praticamente nem se dão conta. E isso nos entristece. Uma voz me sussurra que vocês ignoram os laços que os unem a nós, que nós voltamos para vê-los sob diferentes formas numa e em outra vida. E mesmo diversas vezes na mesma vida. Os tratamentos. Os tratamentos essenos relativos ao povo animal revelam-se muito simples. É absolutamente necessário ter-se o mesmo estado de ser aplicado a tratamento dispensado aos seres humanos. Trata-se sobretudo da imposição das mãos para que a luz passe e atue exatamente onde deve atuar. Os animais de quatro patas recebem grande parte de sua energia através da coluna vertebral, especialmente pelo ponto situado a alguns centímetros antes da cauda. Qualquer que seja o mal, é útil colocar uma das mãos nesse ponto específico e a outra no local problematizado, olhando ao mesmo tempo para a fronte do animal. Em seguida desloque a mão que não está sobre a coluna vertebral para colocá-la sobre a fronte do ser que você está tratando. Esse modo de proceder permite reativar, ao nível da coluna vertebral, um centro vital que recebe diretamente a luz e que se torna lento quando ocorre uma doença. A reativação do chakra da fronte permite ao animal retirar de seu psiquismo e de sua intuição a força necessária ao seu restabelecimento. A hora dos casais. A vida de casados, a vida a dois, exige muito amor mas também habilidade, dignidade. Manter o seu lugar sem invadir o do outro já é em si mesmo todo um programa. Fazer-se compreender e compreender o outro é um aprendizado constante. As palavras são uma verdadeira torre de Babel, as palavras ditas, malditas, não ditas, por dizer. As palavras estão, digamos assim, na origem de muitos males dos casais de hoje em dia. Visualizar a aura de um casal é sempre muito instrutivo. Esse tipo de leitura é, frequentemente, rico em ensinamentos. Assim, quando dois seres se amam ou se maltratam, estando, nesta ou naquela situação, muito próximos, suas auras se misturam, se interpenetram, se repelem ou se atraem de modo absolutamente espetacular. As auras não mentem, não enganam. Tive a oportunidade de visualizar a aura de duas pessoas, homem e mulher, que viviam juntos. A aura do homem tomava tanto espaço que asfixiava de sua companheira, que se retraía, se contraía, sufocava ao seu contato. Evidentemente, semelhante situação não podia perdurar e, para que o casal pudesse relacionar-se com harmonia, tornava-se imperiosa uma mudança. Em casais em conflito, desenvolvem-se cores de um vermelho agressivo sob a forma de raios munidos de pequenos ganchos. As auras se dilaceram, se entrechocam,
Avançam alternadamente uma sobre a outra e o espetáculo assemelha-se a um combate em que os dois lutadores buscam a vitória. Em casais cujos parceiros já não sentem muita coisa um pelo outro, as auras permanecem, quando estão juntos, tão calmas como a água estagnada de um pântano. Entre os que se amam de verdade, as auras se enlaçam, se mesclam harmoniosamente e o espetáculo então de intensa luz e de grande beleza. Se uma das pessoas é a única a estar apaixonada, sua aura envolverá eternamente a do outro participante. Alguns desenhos, no final do capítulo, permitirão a você visualizar melhor o que estou dizendo. Quando falo de casal, uso a palavra no sentido amplo do termo. Uma mãe e sua filha, um irmão e uma irmã, dois amigos, duas amigas, etc. Desenvolvem, quando estão juntos, uma aura de casal que, com o aumento do número de participantes, se transformará em aura de grupo. Raramente constatei num casal ou num grupo auras suficientemente claras e límpidas a ponto de não interferirem nas de seu parceiro ou parceiros. Provavelmente esteja em nossa maior dificuldade, existir sem que essa existência diminua quem quer que seja, crescer sem apequenar o outro, tomar nosso lugar sem ocupar o do outro. Um dia certamente o ser humano chegará a realizar essa proeza, mais uma num mundo em que aprendemos a vencer, a lutar, a ganhar e onde esquecemos que a primeira e única vitória é a que podemos conseguir sobre nós mesmos. A única mudança possível é a nossa, pois mudar o outro é uma ilusão em que não queremos mais acreditar, mas a que nos agarramos com força e que pomos regularmente em ação em nossa vida diária, com o risco de nos perdermos. A bondade, o amor, a beleza são contagiosos, desenvolvendo-os em nós. Nossas auras saberão retransmiti-los além das aparências e das circunstâncias da vida. E assim, pouco a pouco, a própria vida se transformará. Tabela dos chakras. Chakra básico raiz Muladhara. Posição corporal, cóccix, base da coluna. Plexo nervoso sacrococcígeo. Elo glandular, suprarrenais. Elo corporal, rins, aparelho urinário, eixo dorsal, bacia. Órgãos genitais, linfa e esperma. Elo hormonal, testosterona. Faixa de corpos, físico. Faixa de cores, vermelho. Faixa de sons, dó. Orientação correspondente, responsável pela absorção da energia telúrica e pelo estímulo direto da energia no corpo e na circulação do sangue. Tem relação direta com os fenômenos bioenergéticos e parapsíquicos oriundos da ativação da Kundalini. Chakra sexual ou reprodutor Swadhisthana. Posição corporal, cerca de 5 centímetros abaixo do umbigo. Plexo nervoso genital. Elo glandular, gônadas. Elo corporal, coluna vertebral, ossos, dentes, unhas, pernas, ânus, reto, intestino, próstata e sangue. Elo hormonal, adrenalina e noradrenalina. Faixa de corpos, etérico vital. Faixa de cores, laranja. Faixa de sons, Ré. Orientação correspondente, responsável pela energização dos órgãos sexuais. Quando está bloqueado, causa impotência sexual ou desânimo. Quando superexcitado, causa intenso desejo sexual. Bem desenvolvido, estimula o melhor funcionamento dos outros chakras e ajuda no despertar da Kundalini. Chakra umbilical Manipura. Posição corporal, umbigo. Plexo nervoso solar. Elo glandular, pâncreas. Elo corporal, fígado, vesícula biliar, estômago, baço, sistema nervoso, abdômen e parte inferior das costas. Elo hormonal, insulina. Faixa de corpos, emocional astral. Faixa de cores, amarelo. Faixa de sons, Mi. Orientação correspondente, responsável pela manutenção da vida e entrada de prana. É considerado o chakra das emoções inferiores. Quando está bloqueado, causa enjoo, medo e irritação. Bem desenvolvido, facilita a percepção das energias ambientais. Chakra cardíaco, anahata. Posição corporal, meio do peito. Plexo nervoso cardíaco. Elo glandular, timo. Elo corporal, coração, pele, sistema circulatório e parte interior dos pulmões. Elo hormonal, timopoetina, timosina e timolina. Faixa de corpos, causal,
Faixa de cores, verde. Faixa de sons, Fá. Orientação correspondente, responsável pela movimentação dos sentimentos. Por isso é o chakra mais afetado pelo desequilíbrio emocional. Bem desenvolvido, torna-se um canal de amor para o trabalho de assistência espiritual. Chakra laríngeo, Visuddha. Posição corporal, garganta. Plexo nervoso respiratório. Elo glandular, tireoide. Elo corporal, sistema respiratório, esôfago, voz, pescoço, maxilar e nuca. Elo hormonal, tiroxina e treiodotiroxina. Faixa de corpos, mental. Faixa de cores, azul. Faixa de sons, sol. Orientação correspondente, responsável pela energização da boca, fala, garganta, órgãos respiratórios e expressão da criatividade. Bem desenvolvido, facilita a psicofonia e a clareaudiência. É considerado também como um filtro energético que bloqueia as energias emocionais, para que elas não cheguem até os chakras da cabeça. Chakra frontal, Ajna. Posição corporal, meio das sobrancelhas. Plexo nervoso, sistema nervoso autônomo. Elo glandular, pituitária, hipófise. Elo corporal, parte inferior do cérebro, olho esquerdo, sistema nervoso, orelhas, nariz e seios paranasais. Elo hormonal, vasopressina e demais hormônios da hipófise. Faixa de corpos, átmico, vitalidade divina. Faixa de cores, índigo. Faixa de sons, Lá. Orientação correspondente, responsável pela aprendizagem e conhecimento, tem ligação com fenômenos de clarividência, intuição e percepções parapsíquicas. Chakra coronário, Sahasrara. Posição corporal, topo da cabeça. Plexo nervoso, sistema nervoso central. Elo glandular, pineal, epífise. Elo corporal, parte superior do cérebro e olho direito. Elo hormonal, serotonina. Faixa de corpos, búdico, espírito divino. Faixa de cores, violeta. Faixa de sons, Si. Orientação correspondente, responsável pela expansão da consciência e pela captação das ideias elevadas. É o ponto de ligação das energias superiores no corpo denso e, por extensão, tem muita importância nos fenômenos anímico-mediúnicos, incluindo nisso as projeções da consciência para fora do corpo físico. Capítulo 2. Utilidade da leitura de auras. O que encontramos na vida é destino. O modo como encontramos é o esforço pessoal. Sai Baba. Ler auras não é um ato mágico que vai resolver todas as nossas dificuldades. É uma forma, entre outras, de nos conhecermos melhor, de prever as doenças antes que elas se instalem no corpo físico, de desfazer velhos nós cuja origem estaria perdida na noite dos tempos. Trazer para a superfície acontecimentos que se acreditava esquecidos e que tinham sido enterrados no inconsciente por serem muito difíceis de suportar no momento de sua ocorrência, é frequentemente doloroso, mas deixar que esses acontecimentos continuem seu subterrâneo trabalho destrutivo é bem mais perigoso. É verdade que remover o lodo de uma lagoa não é uma tarefa agradável, mas que felicidade quando, logo a seguir, a água se mostra clara, não apenas na superfície, mas em qualquer profundidade. Durante os muitos anos de nossa prática recebemos a visita de pessoas de idades, meios, raças e culturas diametralmente diferentes. Entretanto, todas, sem exceção, tinham em suas auras um nó não resolvido e muitas vezes esquecido há muito tempo. Um dia uma delas veio nos procurar em razão de problemas hemorrágicos nos intestinos, problemas presentes há vários anos e aparentemente de difícil solução pelos métodos clássicos e habituais. Após uma leitura atenta de suas auras, pudemos enfim distinguir a alguns metros dela, à sua esquerda, uma forma pensamento que parecia remontar à sua primeira infância. A forma geométrica dessa figura, sua cor, a densidade de seu invólucro, indicavam que se tratava certamente de um choque no plano afetivo e sexual. Em seguida surgiu um rosto masculino na forma pensamento. Não se tratava de uma dessas cenas de vida que às vezes se dinamizam na aura causal, mas justamente de um rosto semelhante ao de uma foto. Comentamos nossas constatações à medida que efetuávamos a leitura. Nada daquilo, entretanto, parecia despertar evocações em nossa paciente.
Depois de algum tempo pedimos a ela que tentasse evocar um momento, um nome ou um fato que tivesse relação com sua primeira infância. Quando o problema evocado tem a ver com o que aparece na forma pensamento, uma oscilação a agita, o que nos permite saber de imediato que tocamos no ponto crucial. A jovem tentou então essa busca e pouco a pouco lágrimas vieram aos seus olhos. Ela se lembrou de alguns momentos de sua primeira infância em que, confiada pela